Os cavaleiros no tarô representam aqui o alvorecer da adolescência, a maturidade, quando a pessoa começa a entender o mundo com mais profundidade e ter objetivos, ter traços de seus pais ou da sua mãe, por exemplo. Certo? No caso, é diferente do pajem. O pajem, que era uma criança um pouco mais imatura, estava aprendendo sobre o mundo, os cavaleiros começam a explorar mais, sair mais de casa, fazer mais coisas, entender o mundo realmente, tal qual como ele funciona, buscando então atingir o patamar de um rei ou de uma rainha, ou seja, são jovens adultos, pessoas já um pouco mais maduras, que têm alguma visão de mundo, certo? Quando compreendemos os cavaleiros por essa lógica, fica mais fácil aplicar então seus significados a cada um dos naipes e compreender então seus grandes conselhos para cada situação, certo? Por exemplo, o Cavaleiro de Paus é um cavaleiro mais impetuoso, tem mais vontade, ele quer fazer, ele quer explorar, mas ele é impaciente, ele é descuidado, e sem esse cuidado ele pode se colocar em rascadas. É aquele cara que ele quer brilhar mais que os outros e se joga ali, né? No filme de terror ele é sempre aquele bonzão que morre primeiro, né? Então essa impetuosidade é muitas vezes a forca que vai o levar à ruína. Já o Cavaleiro de Copas, por exemplo, ele explora o emocional dele, ele é aquele cara que ele está entendendo assim o que é o amor, o que ele quer emocionalmente e tal. Então ele busca nas pessoas explorar esse sentimento. Mas ele ainda é um pouco imaturo, porque ele não conhece de fato tanto seus sentimentos ao todo, mas também como se relacionar com as pessoas. Então muitas vezes ele é aquele cara que é muito amoroso, ele dá flores, faz cartas e tal, mas muitas vezes ele surta um pouquinho emocionalmente, né? Ele tem esse pequeno problema desse descontrole emocional, não sabe muito bem como é que lidar, meio imaturo emocionalmente ainda, né? O conselho aqui então é buscar esse autoentendimento que você, que é quem você é e quem é o outro, para que essa alquimia possa correr da melhor maneira possível, sem ser um cara altamente emocionado, certo? O Cavaleiro de Espadas, por exemplo, ele explora a mente, explora as ideias, explora então objetivos intelectuais que ele possui. Mas muitas vezes ele tende a ser muito impetuoso, assim como o Cavaleiro de Paus, só que ele é impetuoso no sentido de ser muito frio. Ele não entende muito bem essa questão da empatia. Até que você vê que na simbologia o cavaleiro está apontando a espada para frente e o cavalo está meio cansado, né? Ou seja, ele está tão focado em alguma coisa, a mente dele é tão específica que ele ignora as pessoas, né? E essa empatia é muitas vezes o que ele precisa para ter mais amadurecimento, porque o rei de espadas, ele conhece a si e conhece aos outros também. Ele enxerga a verdade, enquanto o cavaleiro de espadas, ele apenas enxerga um objetivo, certo? Já o Cavaleiro de Ouros aqui é o trabalho, é a matéria aplicada. Então ele busca a questão mais material, a questão do trabalho. Ele entende que as coisas têm seu próprio tempo, então ele trabalha lentamente, ele vai plantando as sementes, vai colhendo aos pouquinhos e tal, só que essa lentidão muitas vezes é o que deixa ele para trás nas coisas. É preciso arriscar, é preciso se jogar um pouquinho mais, porque os erros também ensinam aonde as sementes devem ser plantadas para uma boa colheita. Certo? Fez sentido? Você começou a entender um pouco mais sobre esses cavaleiros? Lembre-se que arquétipos são mais profundos do que parece. Devemos então observar as cartas da corte tal qual como se fossem pessoas, porque são arquétipos familiares que representam você, representam pessoas de fato, jovens, adultos ou até mais idosos, que têm características específicas. Essas características de fato se aplicam na vida real. Perfeito? Quer aprender mais sobre o tarot? Então segue esse perfil, tá? Para mais conteúdos profundos como esse.